Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Boa tarde, você, cidadão parelhense que nos acompanha. Enfim, gente, hoje estamos, digamos assim, fechando um ciclo, que na vida tudo é ciclo, né? Então, uns se fecham para que outras possibilidades possam se abrir. Diante dos nossos olhos está aí um 2025 se aproximando, um 2024 desafiador, né? E eu quero aqui dizer assim, não é um adeus, é um até breve, porque quem é agente político, quem é um ser político, que tem a política no seu dia a dia, não pode dizer um adeus para sempre, uma despedida. É um até logo. Estarei por aí, a qualquer momento, fazendo aquilo que eu sempre fiz, usando minhas redes sociais, pessoalmente, em provocações, cobranças, sugestões. Isso é que é mais importante. Enquanto a parte social, ela não para. Enquanto a parte acadêmica, essa que nunca para, a gente está em um eterno aprendizado. Né? Eu quero aproveitar e dizer o sentimento que me leva sempre, é a gratidão. Aí muita gente pergunta, gratidão, Josivan? Os outros acontecimentos, sim, a gente tem que agradecer, porque quem sabe é Deus, né? Ninguém sabe qual é o que Ele quer nos dizer nesse momento, mas futuramente a gente vai saber o que foi realmente o propósito dEle, e Ele tem um propósito para cada um de nós. Não estou utilizando algo de religião, não, mas é uma coisa que a gente tem intrínseca dentro da gente, né? Eu acredito piamente aquilo que Deus nos designa, né? Enfim, eu pensei que não teria esse momento, porque eu teria aprontado tipo uma retrospectiva ou uma prestação de contas, mas rapidamente quero dizer o seguinte, algumas lembranças, flashes de lembranças daquilo que eu vi, ouvi, e aquilo que vai me levar para a vida, porque a experiência fica. Desses 4 anos de mandato. Tem coisas que eu talvez não possa dizer, né? Mas tem coisas que a gente pode dizer, como por exemplo, em 2021, logo quando eu cheguei aqui nessa Câmara Municipal, inexperiente, palavra vai, palavra vem, muita discussão, palavras acirradas, né? Mas eu despertei em junho já de 2021, disse, não, vamos lá, o que é que a população nos quer aqui? A população quer que a gente fique se duelando aqui dentro, brigando aqui dentro? Não, porque eu fui chamar a atenção por um dos meus eleitores e fui puxado a orelha quando disse assim, ei, eu não votei em você para você estar na Câmara Municipal se debatendo, arengando com tom. Foi isso que me disseram. Aí eu disse, não, tá ok, existe a divergência política, existem os pensamentos contraditórios e eu tenho que discutir de forma harmoniosamente. Eu não posso ignorar porque ele, digamos, vou utilizar a palavra, licença, Wellington, o Dino, né, antigo, não posso respeitar a história, mas também eu tenho que dar meu posicionamento, que eu também tenho um cargo, e esse cargo foi atribuído pelo povo para eu falar, claro, não de forma ríspida, mas de forma que a gente possa contribuir. E assim aprendi muito, né? Se vocês forem ver depoimentos meus de 2021 do início, totalmente não tinha um eixo, não tinha, às vezes tem um início, mas terminava. E eu fui aprendendo isso. Então, eu levo até essa parte para os novos que vão entrando. Né? Que observem, pensem muito bem. Não entre primeiramente na onda, porque é assim que no início tudo pesa. Foi assim que no início eu entendi que muitas das coisas eu poderia ter, de certa forma, ter colocado os pés no chão e ter refletido mais. Mas tudo tem, né, digamos, um caminho, e eu aprendi isso. Quando eu aprendi o caminho das pedras, começaram as pedras sendo jogadas contra mim. Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque quem tem a opinião formada, quem tem personalidade, acontece isso mesmo. Né? Na minha vida eu levei isso e na política não seria diferente. E lembro também aqui, lembrando, eu não
eu não me recordo se foi em 2021 ou foi em 2022, da greve dos professores. Foi em 2022? Não sei se foi em 2020, enfim. Na greve da educação, um mês de greve, e foi um momento na qual eu disse, olha só, foi um dos momentos mais difíceis, Parelhas, que eu passei em relação à pressão, né, por várias partes, pressão por parte partidária internamente, pressão por parte da população, da classe dos trabalhadores em educação, porque eu teria que dar um posicionamento. De que lado eu estava? Foi aí que eu disse, não, eu preciso estar do lado que eu sempre estive. Eu não posso virar as costas para uma categoria que me trouxe até aqui, que é a minha categoria. E bravamente, internamente, vossos senhores vereadores possam lembrar que o projeto ia passar retirando direitos. Mas, de certa forma, a gente foi, até o último momento, pensando em estratégia, conversando com um e com o outro. Era uma pressão muito grande e o projeto foi retirado. Houve uma negociação, recuo por ambas as partes. Pelo sindicato, pelo senhor prefeito, e assim foi fluindo. Por mais que a categoria perdeu, né, mais um pouco, mas eu acredito que fosse daquele jeito, ele ia perder muito mais, do jeito que estava, né? Mas, enfim, faz parte. Posso aqui lembrar também da voto. Pronto. Essa, eu posso dizer, finalizar para dizer o seguinte, que foi a partir do meu voto dos RPVs, que foi ali que começou a minha saga, né? Foi um momento também muito difícil, primeiro porque não tinha comissões ainda. Foi 5 projetos vindo logo no início, inexperiente, ninguém para dizer o que devia fazer, acontecer, somente vote. E a gente ficou olhando para a cara do outro e tive que votar conforme, digamos, o que as pessoas estavam me pedindo, principalmente o servidor público, em relação aos RPVs, né? E votei. E foi aí a partir do momento que a vida continuou e começou a minha saga daquele que poderia estar aqui caladinho, ter terminado seu mandato calado, ter tido uma melhoria ou uma pujança, mas decidiu fazer aquilo que sempre a atribuição que é a sua coerência e sua identidade, jamais se acovardar. Coragem, Parelhas. Essa é a palavra que eu tenho certeza absoluta que esses 4 últimos anos, 3,5 ou 4 fechando, foi a palavra na qual não foi só a palavra, foi nas atitudes. Ninguém pode dizer que eu me acovardei diante de vários acontecimentos. A coragem tive de sobra. E eu sabia que as minhas posturas teriam um certo tipo de consequência, seja positivo, seja negativo. E é assim que eu digo aos nobres vereadores, que quando tiver uma decisão, pense, escute quem lhe trouxe até aqui, que foi a população. Ah, mas é porque eu sou de um partido. Não, escute o seu partido, respeite as atribuições do seu partido, mas escute principalmente, se for um projeto que seja direcionado principalmente para a população. E é assim que deve funcionar. E difícil, né? Porque as consequências vêm, mas tenha a coragem suficiente para dizer, ó, eu sou representante do povo, e o povo não quer isso não. Eu vou virar as costas para o povo? Não. Desculpe, vamos conversar? Coisas que eu não tive a oportunidade de ter a conversa para poder a coisa fluir. Mas é assim mesmo. Eu quero terminar agradecendo a cada um de vocês, vereadores, pedir desculpas se caso de alguma forma eu tenha falado de alguma coisa que magoou alguém, mas eu creio dificilmente foi do meu jeito, né? Houve momentos de embate, mas nunca desrespeitei com alguém com palavras pesadas, foi sempre com minha opinião. A população também, né? Aqueles que talvez se decepcionaram, mas reflitam. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, reflitam o que possa acontecer. Que passou por essa Câmara Municipal de Parelhas, um jovem, um menino de periferia, que devia ter um futuro brilhante na política, que tem. Mas optou por um caminho mais árduo, que é o caminho da sua identidade, o caminho da sua coragem, da sua coerência. E assim eu fiz, e assim farei. Para finalizar, pergunta se eu me arrependi. Não, de jeito nenhum.
faria tudo de novo, iria de casa em casa novamente e faria aquilo que eu sempre fiz, conversando, olhando no olho, sem de jeito nenhum mentir. E assim eu tentei de forma transparente colocar aqui na Câmara Municipal. Hoje iremos votar um projeto importantíssimo. Esse a gente não poderia jamais, o vereador, deixar de participar, que é a parte orçamentária. Sem dinheiro, Parelhas, ninguém faz nada, mas precisa com responsabilidade a gente analisar. 79 milhões de reais passa por essa Câmara Municipal por nossas mãos e pela mão do prefeito a partir do próximo ano. Ele não pode utilizar de qualquer forma esse dinheiro e por isso a Câmara Municipal é importante nesse processo. Vossa Excelência me concede uma parte. Eu gostaria de agradecer o nobre colega Josivan por esses 4 anos que nós tivemos juntos, tivemos embate, divergências políticas, mas quero dizer a Vossa Excelência, igual já disse à população, que Vossa Excelência é uma pessoa boa. Esse embate da gente aqui, ele só fica nesse momento. Eu tenho o maior respeito a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência vai voar muito alto, porque você é dedicado, um jovem batalhador, estude e você vai fazer uma falta enorme. Você como defensor da causa animal, e a gente tem que parabenizar. E eu gostaria de lhe pedir desculpa se eu lhe magoei, se eu lhe feri aqui, em algum momento, da minha palavra, aqui, quando a gente estava nos embates. Mas Deus abençoe, que você possa progredir, você continue com sua batalha, porque você é um menino bom.